E vamos a mais uma pergunta de seguidora. Você pode falar sobre esquizofrenia na adolescência? Entrar na adolescência é como atravessar uma ponte frágil entre a infância e a vida adulta. De fato, é uma fase da vida extremamente conturbada. Para alguns jovens é simplesmente desafiador e vai marcar nesse momento a sua vida inteira. Essa travessia abrupta, interrompida pela eclosão de uma condição devastadora pode realmente ser assustador, que é o aparecimento da esquizofrenia na juventude. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Vem comigo que eu vou elucidar um pouco sobre o tema da esquizofrenia na adolescência. A adolescência é uma fase de intensas transformações psíquicas e corporais. É um período que o jovem se encontra no limiar entre a infância e a vida adulta, enfrentando os desafios relacionados à identidade, de fato o que eu sou, para que serve, qual o sentido de eu estar aqui, a autonomia e também, lógico, a sexualidade. Nesse contexto, o surgimento da esquizofrenia pode ser de fato particularmente devastador e de fato desequilibrar toda a família, perturbando assim um delicado equilíbrio emocional, psíquico e familiar, onde o adolescente ali circula. A esquizofrenia é uma condição psiquiátrica complexa, Ela vai ser caracterizada por uma série de sintomas que basicamente o mais importante incluem delírios, alucinações e desorganização do pensamento e comportamentos bastante complexos, além de um significativo empobrecimento afetivo. Guardem bem isso: alucinação, delírio e empobrecimento afetivo. Quando esses sintomas emergem na adolescência, que já é um período conturbado, eles de fato vão interferir diretamente na capacidade desse jovem construir relações sociais saudáveis, manter um desempenho acadêmico satisfatório e desenvolver uma percepção coerente de si mesmo e do mundo ao seu redor. Jovens com esquizofrenia na adolescência costuma ser um quadro de bastante desequilíbrio emocional. Costuma ser de fato jovens que sofrem muito. Do ponto de vista da psicanálise, que é a teoria que abarca o meu conhecimento, o meu saber, a minha prática, a esquizofrenia ela poderá ser compreendida como uma ruptura significativa na relação do sujeito com a realidade. Isso de fato é essencial. Não há esquizofrenia sem rompimento de realidade. Freud, em seus estudos sobre as psicoses, a esquizofrenia está na psicose, vai apontar que há uma perda de ligação com a realidade externa, com o indivíduo se refugiando em um mundo interno de fantasia e delírio, alucinações. Isso é essencial, é a marca da esquizofrenia. Essa desorganização psíquica que vai acontecer na adolescência, ela poderá ser vista como uma forma de defesa extrema contra conflitos insuportáveis que o sujeito não consegue elaborar de maneira consciente. Na adolescência, esses conflitos estão frequentemente relacionados à questão de identidade e sexualidade, áreas de intensa turbulência nessa fase da vida, O jovem que desenvolve a esquizofrenia pode estar, de certa forma, digamos assim, na visão da psicanálise, tentando se proteger de uma realidade que vai ser percebida como ameaçadora e incompreensível, me entende? Então, assim, os delírios e alucinações, eles podem ser entendidos como tentativas de dar sentidos a experiências internas extremamente caóticas e muito sofridas. É um nível de angústia de fato extremamente assustador, criando assim uma narrativa própria que, embora desconectada da realidade compartilhada, oferece uma espécie de alívio temporário, ou seja, a doença acaba sendo um lugar de segurança para a pessoa que sofre internamente, mesmo que externamente ela de fato está sofrendo muito. Vamos aos sintomas. Por exemplo, delírios, essa marca é fundamental quando se pensa em esquizofrenia. Crenças falsas, por exemplo, e fixas que não vão corresponder à realidade. Os adolescentes, por exemplo, podem acreditar que estão sendo perseguidos, que têm poderes especiais, que têm eventos externos de um significado pessoal muito especial, que ele é um enviado de Deus, de algum anjo, A alucinação também é outro ponto que vai aparecer. Então, percepções sensoriais sem estímulo externo, sendo auditivas, ouvido, falas, às vezes ver, muito comuns, tá?
O adolescente pode ouvir vozes que comentam suas ações, dão ordem, fazem pensamentos críticos. Eles apresentam fantasia, por exemplo, de ordem muito perversa, né, de machucar alguma coisa. Aqui eu não vou detalhar muito não, senão atrapalharia o engajamento do vídeo, mas aparece muito isso também. O pensamento desorganizado é outro ponto, né? Fica uma dificuldade em organizar pensamentos, falar de maneira coerente, repete história, esquece que disse. Isso tudo pode se manifestar como um discurso tangencial, respostas irrelevantes a perguntas ou linguagem completamente incoerente, estranha, ninguém entende nada, né? Em alguns casos, apesar de ser mais raro, pode aparecer comportamento desorganizado ou catatônico, né? Que é um sujeito muito parado, que não se mexe, fica olhando para o infinito, né? Mas aí já são casos bem mais agravados. Ou pacientes muito agitados excessivamente, com uma imobilidade, uma rigidez muscular, né? Outro ponto aí já aparece mais que eu vejo é o embotamento afetivo. Principal ponto aqui, nem todo adolescente que tem embotamento afetivo é esquizofrênico, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, tá ok? Então, o embotamento afetivo é algo que aparece muito na adolescência. Então, para você pensar na esquizofrenia na adolescência, tem que pensar em todo um contexto. Tá? E também são pacientes com muita pobreza do discurso, eles vão ter muita dificuldade de falar, geralmente somente solilóquios, responder sim, não sei, talvez. Então eles também ficam com uma dificuldade de dialogar ali na vida social, de sentir prazer em pequenas atividades, de ir no cinema, de fazer um lanche no shopping. Fica pacientes às vezes muito recluso, ele se esconde dentro de casa, seu desempenho escolar ele vai decair, logicamente, porque começa a faltar a escola, não presta atenção. Então todas as atividades diárias acabam ficando extremamente impactadas, né? E o cenário da esquizofrenia, ele infelizmente, ele é acompanhado de um estigma social muito grande, né? Nenhuma família está preparada para lidar de cara com um diagnóstico de esquizofrenia de um filho adolescente. É realmente algo que assusta, que preocupa. Então, caso você se encontre nessa situação, né, procure ajuda para o seu filho, para o adolescente que você conhece. Leve esse adolescente a uma consulta psiquiátrica, né? A depender da cidade que você mora, vai ter o CAPS, né? Que são as oficinas terapêuticas para receber esse jovem com esquizofrenia, para ele ter um bom tratamento terapêutico e também que você procure ajuda psicológica para esse jovem. O trabalho do psicólogo, do psicanalista é fundamental em quadros como esse. Então esse paciente de fato vai precisar de um tratamento multidisciplinar com vários profissionais para que você se dê a possibilidade aí de pensar, de falar sobre as questões que estão acontecendo com esse jovem, né? Então esse seria o cenário. Caso você queira me fazer qualquer pergunta, você reconheça a possibilidade de alguém que você conheça de poder estar com esse diagnóstico, primeiro não diagnostique por conta própria, sozinho, como se você já fosse um profissional de saúde. Não faça isso, isso é muito perigoso, isso é muito danoso. Na dúvida, procure ajuda psiquiátrica, procure ajuda psicológica, faça terapia, dê suporte a esse jovem, dê um lar equilibrado para ele, uma possibilidade desse jovem se cuidar. Por mais assustador que seja o quadro, há solução, acredite nisso, não tenha a menor dúvida. E caso você queira conhecer como funciona um pouco mais o meu trabalho, me chama no privado, me chama no WhatsApp que eu estou à sua disposição. Grande abraço. Tchau, tchau.